Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito ao Volver e hoje vou fazer algumas leituras aqui do nosso grande mestre Olavo de Carvalho, coisas que ele escreveu há 10, 15, 20 anos que hoje em dia são super atuais, né? Antes de começar, é claro, eu gostaria de observar uma coisa muito curiosa, né? As coisas, como é que funcionam, né? Como é que a hipocrisia da esquerda, a canalice da esquerda é uma coisa praticamente sem fim. Eu vi um moleque que é presidente de uma comissão parlamentar ah, no Câmara dos Deputados chamar um outro deputado de chupetinha. Chupetinha. Quem esse sujeito pensa que ele é para destratar ou tentar humilhar ou tentar sugerir alguma coisa infantil ou homossexual sobre um colega de bancada, né? Um colega de plenário? É de uma canalice extrema. E se fosse ao contrário, um troço desse, eu fico imaginando aquela doente, aquela maluca, a Maria do Presidiário, berrando igual uma louca ensandecida, exigindo respeito com aquele ladrão de 9 dedos, né? Ou os seus asseclas que estão cheios de processo criminal de roubo, desvio de dinheiro. É impressionante como eles acham que todo mundo é criminoso, mas eles é que realmente têm essa qualidade absurda de ser canalha, mentiroso, falso, fingido, de inventar histórias, de agredir, ofender, né? Aquele moleque que ocupa aí um cargo importantíssimo da República Brasileira sugeriu que um senador da República estava exagerando, quer dizer, todo mundo mentiu, quer dizer, a Polícia Federal mentiu quando descobriu e prendeu os caras, o Ministério Público de São Paulo, todo mundo é mentiroso, menos aquele canalha que não é mentiroso, né? É uma coisa impressionante, uma coisa assim incrível, absurda. Não para. Os caras são totalmente canalhas. Canalhas, canalhas. Absurdo. Bom, desabafo feito, vamos lá. Eu, eu fiz uma leitura um dia desses aí sobre um artigo do Olavo de Carvalho, ele escreveu para o Diário do Comércio em 2012, mas faltou um trechinho que eu gostaria de ler para vocês, que é muito interessante, né? Ele diz o seguinte: ele vem falando sobre como é que funciona a postura desses canalhas para destruir o que existe, tentar criar em você uma informação nova de que o certo é errado e errado é o certo, né? Muito bem, então ele diz o seguinte: sendo obviamente impossível unificar todos esses interesses numa construção ideológica coerente e elegante como o marxismo clássico, a solução é apelar a algo como a teoria crítica da escola de Frankfurt, que atribui ao intelectual revolucionário a missão única de tudo criticar. Esse intelectual revolucionário ele é pago pelo sistema, muito bem pago, para ficar criando narrativas para criticar o tempo todo tudo que existe, né? Tudo criticar, denunciar, corroer e destruir, concentrando-se no trabalho negativo. Tudo que é feito de bom, eles tentam criar uma narrativa negativa. A inflação caiu, mas isso é ruim porque, como aquela analista de economia da Globo fala, né? A gasolina descer é ruim porque o rico se beneficia. Quer dizer, eles conseguem encontrar narrativas negativas em qualquer que seja a situação que favoreça as pessoas. Quer dizer, alguém cria uma coisa que é bom para as pessoas, eles tentam convencer de que não é. Olha, tem mais comida no mercado e mais barato. Ah, isso é ruim, as pessoas podem engordar.
como o chamava Hegel, sem nunca se preocupar com o que vai ser posto no lugar dos males presentes. O senhor Lula nunca estudou a teoria crítica. Ele nunca estudou nada, é uma ignorância em pessoa, né? Mas fez eco ao falatório dos intelectuais ao seu redor quando, após vários anos na presidência e 2 décadas como líder absoluto do Foro de São Paulo, confessou: ainda não sabemos qual o tipo de socialismo que queremos. Não sabemos nem precisamos saber, só o que interessa é seguir em frente. Como no lema da campanha daquele outro moleque lá dos Estados Unidos, aquele o Hussein, né? Barack Hussein, acusando, inculpando e gerando cada vez mais confusão que em seguida será debitada invariavelmente na conta da sociedade injusta, né? Sociedade injusta. Sociedade injusta para vagabundo, né? Para preguiçoso, para ordinário, que cara que vive na teta do governo, né? Aquele cara com 40 anos que é um adolescente permanente vivendo a vida na casa dos pais reclamando do sistema injusto. Se na esfera intelectual essa atitude chegou a produzir até a negação radical de lógica e da objetividade da linguagem e a condenar como autoritária a simples exigência de veracidade, como não poderia suscitar, no campo da moral social, o florescimento sem precedentes da amoralidade cínica e da criminalidade galopante. É exatamente o que eles produzem o tempo todo. É uma coisa totalmente amoral e eles incentivam sempre a violência, o desacerto, a agressividade, o que não presta, o que eles pregam como bom, né? É uma coisa impressionante essa. Eu realmente eu não consigo, eu não acho mais palavras, adjetivos para explicar como eu me sinto em relação a esses canalhas. Eu realmente não sei. Eu estou repetitivo, né? Canalhas, moleques, cafajeste, bandidos. Mas quais são os outros termos que eu uso? Eu não quero usar palavrões. Né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque no Brasil existe crime de opinião hoje em dia. Foi criado pelos ministros do Supremo, né? Que aliás estão sumidos. Né? Agora, qualquer variedade que se faça é normal. Né? O ministro da Justiça entrar numa favela da Maré sem proteção policial não suscita nenhuma suspeita dos ministros do STF. Bem. Um outro artigo que o nosso querido Olavo de Carvalho escreveu fala sobre o bem e o mal segundo o Livio Dutra. O Livio Dutra, imagina. Bom, um empresário é um sujeito que ganha vida organizando a atividade econômica. Ele acumula um capital, investe, ganha, paga suas dívidas com os fornecedores, os empregados e o Estado. E no fim, se tudo dá certo, tem lucro. A quase totalidade do lucro é reinvestida no mesmo ou em outros negócios. Uma parte ínfima ele pode gastar em benefício próprio. Nós estamos falando dos empresários normais, como a grande maioria é. Nem todos são grandes empresários, né? Muitos são pequenos empresários que têm apartamentos pequenos e trabalham de 6 da manhã às 10 da noite todos os dias para tentar produzir alguma coisa e ter seu sustento. Se seu negócio é muito próspero, mesmo essa parte ínfima basta para que compre mansões, iates, jatinhos e jatões, carros de luxo, cavalos de raça e tenha, se é do seu gosto, múltiplas amantes. Em geral, contenta-se com muito menos. Na realidade, o grande empresário, em sua grande maioria das vezes, o que trabalha para ganhar, não o que vive na teta do governo, que é o empresário que está associado sempre ao PT, né? Ele ganha trabalhando, não se dando bem em cima do dinheiro do povo. Né? Aí ele sabe dar valor ao dinheiro e não gasta dinheiro desse jeito. Um político de esquerda é um sujeito que ganha vida tentando jogar os empregados contra os empregadores. Ele mostra aos operários os aviões,
os cavalos de raça e os carros de luxo do patrão e grita: é roubo. No começo, faz isso de graça, é um investimento. Assim como o empresário investe dinheiro, ele investe insultos, gestos, caretas de indignação, apelos e guilhotina. Em troca, dão-lhe dinheiro, vive disso. Quando alcança o sucesso, pode dispor de mansões, iates, jardins e jatões, carro de luxo, cavalo de raça e amantes, em quantidade não inferior às do mais próspero capitalista. Basta ver como vivem esses bandidos políticos e empresários de esquerda, como é que eles vivem? Nababescamente. Observe que sempre eles têm torneira de ouro, jatos muito especiais, comprados, financiados pelo BNDES, que deveria financiar investimentos e não venda de jatos para os amiguinhos a juros abaixo do mercado, como a gente vê vários casos. Como dinheiro a rodo para a Lei Rouanet, para artistas que os apoiam, sem adicionar nada à cultura, nada à cultura. Cultura se faz no banco escolar, tá? Educação e cultura se faz em banco escolar, se investindo em professor, em formação de professores, tá? Eu sou de uma geração em que eu desenvolvi um profundo respeito pelas professoras. Não existe nenhuma profissão no mundo que não passe pela professora primária, pela professora do ginásio, que te ensina a ler e escrever, a interpretar os textos, que te ensina a pensar sobre aquilo que foi dito, fazer análises, ler livros, estudar, pesquisar. Essas professoras, na época, da minha época, eram pessoas normalmente extremamente dignas e se dedicavam à profissão. Bom, eu hoje vou parar por aqui porque esse artigo dele é bastante longo e posso voltar em outro momento qualquer aí para falar sobre ele, né, no próximo vídeo, por exemplo. Mas basicamente é isso. Observe, as pessoas que trabalham de sol a sol, que investem no próprio bolso, eventualmente põem o próprio patrimônio como garantia do negócio que eles têm. Eu conheço algumas pessoas assim, amigos de infância, que escolheram, ao invés de trabalhar para um empregador, resolveram ser eles o empregador, gerar emprego, gerar riqueza, não só para ele, como para as pessoas que estão com ele também, pagando impostos ao Estado, pagando salário, investindo em infraestrutura, comprando insumos. E eles vivem como eu vivo, com um carro, no máximo dois, carros mais antigos. Eventualmente ele tem que ter um carro para ir trabalhar num subúrbio longe do Rio de Janeiro, ou num subúrbio longe de São Paulo, numa fábrica, porque tem que ser uma fábrica num lugar mais barato. O outro fica com a mãe em casa para levar os filhos no colégio, voltar do colégio, ou coisa do tipo, né? Onde, eventualmente, chega no final do ano, eles não têm como viajar, porque não sobrou dinheiro, teve que pagar o 13º, ou teve que investir de novo, ou uma máquina que quebrou, ou uma máquina que teve que ser reparada, que ficou parada durante um mês e não pôde produzir. Coisas do tipo, os riscos que ele corre. Eu fui empresário por um pouco tempo, e a quantidade de dinheiro que eu tinha que investir no negócio, para o negócio se manter nivelado, era muito alto. E vários meses eu perdi dinheiro. No final, acabamos perdendo dinheiro, talvez até por incompetência minha, e tivemos que fechar o negócio. Entendeu? Então, não é simples, não é fácil. É complicado. Culpar o cara que tenta criar alguma coisa é muito fácil. É muito mais fácil você não fazer nada e criticar aquele cara, ficando inventando essas histórias de que empresário é ladrão. Empresário destrói a tua vida. É a canalice da esquerda, como sempre, né? Sempre pregando o vagabundo que fica em casa, o ordinário que não faz nada, o preguiçoso, o cara que culpa todo mundo, aquele floco de neve que se ofende com qualquer coisa, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção aí. Peço a vocês, por favor, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deem like, comentem,
que vocês dividam esse conteúdo aí, mandem para outras pessoas, discutam sobre isso aí, porque senão o canal ele desaparece, as pessoas não vão ver. O YouTube não vai saber que é um canal interessante, tá? Então, por favor, se inscrevam no canal. E, finalmente, não percam a fé no Brasil. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe e continuem lutando pelo país. Vale a pena. O Brasil vale a pena. E está vendo o seguinte, esse castelo cancerígeno, canceroso, podre da esquerda está desmoronando por si só. Eles estão se comendo entre eles, porque não tem como roubar mais. Eles vão acabar caindo sozinhos, como o podre que eles são. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.